UOL fez um trabalho legal aqui mostrando o voto do Fux em março, quando ele denunciou, acolheu a denúncia aí dos golpistas, e o de ontem. Direito, ele vai ser marcante dia após dia. Então, todos os dias serão dias da lembrança de tudo o que ocorreu. E, por isso, não se pode, de forma alguma, dizer que não aconteceu nada. A interpretação adequada do dispositivo exige que se preserve o princípio da lesividade, de modo a restringir a incidência da norma penal a comportamentos que apresentem perigo real à estabilidade dos poderes constituídos. Eu posso dizer que, realmente, nós conquistamos a democracia entre lutas e barricadas. Pude vivenciar isso e vivenciei quão difícil foi nós alcançarmos esse estágio civilizatório do Estado Democrático de Direito. E tudo que se volta contra ele é repugnante e absolutamente inaceitável. Ninguém pode ser punido simplesmente por ser merecedor de pena, de acordo com as nossas convicções morais, ou mesmo segundo a sã consciência do povo, porque praticou uma ordinarice ou um fato repugnante, porque é um canalha, porque é um patife, mas só o pode ser punido quando tenha preenchido os requisitos daquela punição descritos no tipo, que é a hipótese legal de uma lei penal. De sorte que, à luz de tudo quanto aqui o ministro Alexandre... Eu queria chamar a atenção para a postura dele. Em março, acolhendo os argumentos do ministro Alexandre de Moraes e olhando para frente, mais assim, senhor de si, até arriscaria dizer mais simpático, ou tentando causar uma empatia, sem a leitura, né, frequente, ostensiva, de um voto que, de março para setembro, ele passa a ler roboticamente, como se estivesse sendo obrigado a ler. Você não acha? Alguém que está interpretando um papel em setembro, diferente do cara que estava interpretando um papel em março. Esse aqui está mais à vontade, inclusive com a turma. O de setembro é um sujeito tenso, professoral, desesperado em dar um recado e lendo um voto que, desconfio, não foi feito por ele, mas tem várias mãos. É uma obra em conjunto. E desconfio que também tem a mão peluda de agentes americanos, Viaro. Não é notável a diferença aqui, mesmo desse personagem de março para setembro? Ele citou, né, no voto, dizendo que isso era uma questão de humildade jurídica, né, humildade advocatícia, uma coisa assim, mudar de posição. Ele cita no voto dele que ele tinha tido uma outra posição, mas que mudar de posição era uma questão de humildade jurídica. Então, ele cita isso porque ele já sabia que ele ia ser questionado a respeito. É óbvio que ele sabia, porque é uma coisa muito evidente, não só o voto contrário, como a postura antagônica consigo mesmo, né? Então, ele sabia disso que ia vir. Então, mais um indício de que esse voto parece ter várias mãos, porque já prevê aquela questão, e tem que ter um momento em que tem que ter uma autojustificativa sobre a diferença disso. Mas é por isso que o que eu disse no início da minha fala... submetido à chantagem, me lembra alguém submetido à chantagem, sabe? Que tem uma arma invisível na cabeça dele, mandando, olha, você tem um jeito de você escapar das sanções americanas, e é esse aqui. E sabe aquele que o cara empurra um documento para o outro numa mesa, assim? O senhor vai ler isso aqui, o senhor se vira. E ele se virou. Claro, o senhor se prepare para fazer um voto de 11 horas de duração, um voto que não dê espaço para ninguém falar. O senhor já tome uma providência para que o senhor não seja interrompido durante a sua fala,
Então, tudo isso muito desenhado, mas por isso que eu falei no início que ele reduz o 8 de janeiro a arruaceiros, porque aí ele cria mais uma justificativa. Lá atrás eu tive outra postura, lá atrás eu condenei todo mundo, porque era uma cambada de arruaceiro. Eles não estavam fazendo isso porque tinha o Bolsonaro por trás, porque tinha o Mauro Cid. Não, ninguém teve nada a ver com isso. Esse pessoal está absolvido. Eu tive essa postura porque aquilo lá era uma cambada de vagabundo que atentaram contra os prédios, contra as instituições, inclusive contra o Supremo Tribunal, de onde eu sou ministro. Por isso que eu fiz. Então ele cria todos esses encaixes que servem somente para essa cambada de lunáticos, esses malucos que acreditam nessa narrativa. Eles estão hoje, assim, eufóricos. Eu espero que essa euforia deles baixe um pouco depois dos próximos votos. Mas eles estão eufóricos, todos eles, Nicolas Ferreira, todos eles estão eufóricos no dia de hoje e passaram eufóricos durante todo o dia de ontem com o voto do Fux. Agora, tem uma questão evidente que eu não consigo ver como não acontecer, que é usarem o voto do Fux no pedido de anistia. Eu não estou falando que isso vai dar certo e vai fazer com que dê certo, mas eles vão usar, eles vão copiar e colar vários trechos do voto do Fux para entrar com outros requerimentos de anistia, para tentar, de alguma forma, criar uma pressão e constranger os presidentes da Câmara e do Senado para que pautem a anistia. O que eu quero dizer com isso é que o Fux criou um material teórico para a extrema-direita. Um material para que a extrema-direita use nos pedidos de anistia, use nos pedidos de absolvição e use para a posteridade. Usem para a posteridade. Eu não tenho a menor dúvida que o voto do Alexandre de Moraes entrou para a história. Eu não tenho a menor dúvida. Mas para os núcleos extremistas, o voto do Fux virou uma espécie de referência. Assim como existe livro publicado, por exemplo, olha, o que eu vou falar agora pode parecer um absurdo em questão de proporção, mas na cabeça do extremista não é. Assim como tem um livro publicado com o discurso de Fidel Castro em Cuba, o famoso A História Me Absolverá, eles são capazes de publicar um livro com essa defesa do Fux para criar uma espécie de referência de como, então, explicar isso que chamaram de golpe, mas que, na verdade, nada aconteceu, é apenas uma teoria da cabeça dos comunistas. Ele fez aquilo que o jurista que foi na CNN falou, né? Ele prestou um desserviço. Prestou um desserviço. Com letras garrafais. Ele prestou um desserviço, porque isso fica para a história, Kiko. Perfeito, é isso aí. Pois, porque era uma grande preocupação minha saber quem fez o quê numa denúncia extremamente ampla e muito bem elaborada. Isso é até uma blasfêmia dizer que o professor e jurista Paulo Gonet elaborou uma denúncia inapta, sem condições de imaginar isso. A devida vênia sustenta que, ao se recusar a reconhecer a derrota eleitoral de forma clara e ao não promover a desmobilização dos acampamentos, alimentou a insatisfação e o caos social, que culminaram nas manifestações violentas. Data vênia, há uma falha argumentativa nessa parte da acusação. Ou em março, ou ele não leu em setembro. Né? É o mesmo livro. Você pode mudar de opinião, e só os idiotas não mudam de opinião, dizia o Oscar Wilde. Mas mudar de princípio, sei lá, é o mesmo texto. Um era impecável, não tinha como chamar de inapta, agora a denúncia não serve para mais nada. Em março, o Alexandre de Moraes tinha feito um trabalho fenomenal, incrível, e acima de qualquer crítica. Em setembro não valia mais nada, ele desossou ponto a ponto. Ou não leu em março, ou não leu em setembro. Eu estou sendo aqui, tá, de propósito ingênuo. Mas é claro que tem algo por trás, e isso se chama Lei Magnitsky. É óbvio, são os interesses do ministro Fux
um alinhamento ideológico dele também continua valendo em Fux v Trust. Não é à toa que o Dallagnol colocou isso de novo para, né, o print eterno, né? O print eterno. Ele ontem repisou. O que era motivo de vergonha agora passa a ser algo ostentado com orgulho pela extrema-direita, que é a magia do fascismo mesmo. Os caras que não gostam de preto, os caras que não gostam de mulher, os caras que matam gay, falavam isso às escondidas. Depois o Bolsonaro fica público. O Influx of Trust era uma coisa vazada nas coisas lá da Vaza Jato. E o Dallagnol negava, a gente sabe, da picaretagem. Ontem ele estava metendo bronca em Fux e Trust, admitindo tudo, porque eles sabem que não faz mais sentido esconder o que está aí para todo mundo ver, né? Falta botar um nome, o nome é isso aí. Falta de vergonha na cara, fascismo. E através do trabalho, como você bem disse, é histórico do ministro, voltou para a história, assim como os assassinos, assim como o Ustra, assim como o Bolsonaro. Tem lá, né, um sujeito que envergonha o papel do Supremo Tribunal Federal, se chama Luiz Fux. Ouso dizer que é pior do que o Mendonça, pior do que o Cássio Nunes Marques. O André Mendonça tem a desculpa de ser terrivelmente evangélico, por convicção. O Fux, não. O André Mendonça não mudou de março para setembro. O André Mendonça sempre foi isso aí. Eu não estou tirando aqui que isso seja necessariamente bom, mas ele é um sujeito com firmeza de propósitos e de princípios. Não é um sujeito contraditório. Ele é esse troço aí. O Fux é outra coisa. O Fux, você não sabe como é que vai ser amanhã. Depende como o vento soprar, depende de quem for presidente dos Estados Unidos e vai mudar de ideia. É isso aí. Tá totalmente isolado. Mostrou, muita gente está falando aí que o Supremo Tribunal Federal é uma democracia, que não existe ditadura da toga, e blá, blá, blá. Isso aí é o lado bom, né? Mas, assim, de verdade, ele criou uma jurisprudência para a extrema-direita, botou lenha na fogueira da anistia e reforçou para o governo americano os argumentos todos para perseguir o Brasil. Ele fez uma puta de uma lambança. E hoje, a Carmen Lúcia, e eu tenho certeza de que ela vai abrir para partes do Alexandre de Moraes, do Flávio Dino também, vai lavar nossa alma, Viaro. Eu tenho absoluta certeza disso, cara. Não, depois dos comentários de que o Alexandre de Moraes tinha pedido um pacote de papel ofício para fazer anotações, e o pessoal estava mostrando caras e bocas do Xandão, criaram até alguns memes em relação a isso, eu não tenho a menor dúvida de que vai ter sim as partes, vai abrir, eles devem ter inclusive conversado essa noite, essa madrugada, para estipular algum tipo de padrão ali, eu vou pedir para falar, vai deixar e coisa e tal. Então, a gente pode esperar já que vai ter a resposta muito bem dada ao ministro Fux, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. E vai ser também um momento que vai entrar para a história. Aliás, não tem como não entrar para a história um julgamento dessa magnitude, um julgamento dessa proporção. Agora, só nós não esperávamos que fosse entrar para a história pelo absurdo. Isso eu não esperava. Porque não é sobre ser divergente, não é sobre votar contra, de maneira alguma, isso faz parte do jogo. Votar contra, absolver, pedir pena mínima, tudo isso faz parte do jogo. A questão é como isso foi feito, com a negação de tudo, sem nenhum tipo de rubor, sem nenhum tipo de vergonha, a negação de tudo, dizer que não enxerga indícios, que não verifica crime. Aí realmente talvez rasgar a toga, né? Mas aí eu vou estar falando demais já também.